uma péssima noite. Durante a viagem, passei a sentir algumas dores na lombar. Achava que o problema era a falta de costume em dormir na rede, mas já fazia quase um mês de viagem e elas pioraram nesse dia. Durante o dia era até suportável, mas à noite, provavelmente devido ao frio, era de matar. A noite mal dormida fez eu acordar cedo. Fiz um miojo de café da manhã, arrumei minhas tralhas e fui para a estrada. Quando estava saindo, eu vi alguns homens indo embora e passando por uma porteira lá ao longe. Provavelmente era o capataz. Peguei a chave, fui até a casa dele e entreguei à sua esposa. Bem mais simpática que o capataz, me ofereceu água e tenho certeza que só não me ofereceu café da manhã porque o seu marido deve ter proibido. Conversamos um pouco, brinquei com seus filhos pequenos e foi impossível não lembrar do meu filho que estava há um mês longe de mim. Mas logo me despedi e tomei meu rumo. De saída encarei outro areião, mas dessa vez haviam várias pistas. Conforme uma pista piora, o motorista começa a fazer outras pistas e assim acabam formando um labirinto. Entrei no meio do cerradão e tentava fugir da areia, tentando avançar sempre rumo à próxima fazenda. Fazia curva para cá, desvia dessa outra árvore, segue por aquela pista. Olhando no GPS, eu percebo que eu estava sobre a linha da rota. Parecia estar na direção correta, mas observando de forma mais atenta, noto que a distância até o próximo ponto estava aumentando e não diminuindo. Isso quer dizer que eu estava voltando. Nessa hora o GPS me ajudou. Sem ele, com certeza eu me perderia naquele mar de areia. Mais um trecho longo, sem fazendas de apoio no caminho. O tempo estava colaborando, não era o frio do dia anterior, mas em compensação nada de sol. No meio do caminho encontrei uns lobinhos tomando água numa poça no meio da estrada. Mas logo que me viram, correram para o meio do mato. Mais adiante, outra poça no meio da estrada e vejo um lobo se aproximando dela. Parei e ele também parou e ficou me encarando. Durante essa troca de olhares, deu tempo para eu ligar meu celular e bater uma foto. Aliás, esse foi um dia com poucas fotos e muita preocupação em chegar na fazenda antes do anoitecer e também ter alguma maneira de recarregar meus celulares. Consegui encontrar uma casa abandonada, havia um resto de fogueiras e um poço, provavelmente ponto de pouso das comitivas. De lá avistei a cerca de 1 quilômetro uma casa. Consegui ver apenas a caixa d'água. Pensei em ir até lá para ver se havia alguém morando e quem sabe almoçando. Mas na dúvida, já que eu estava numa área coberta e com um ponto de água na mão, preferi usar os meus suprimentos e fazer o meu almoço. Com a ajuda de uma vara que estava do lado do poço, peguei um balde que também estava ali e retirei a água do poço. Para não correr risco, joguei alguns clorins na água e deixei agindo enquanto comia. A água estava cristalina, mas havia um monte de sujeira boiando. Usei a camiseta como um filtro e enchi meu garrafão, pois ficar sem água novamente nem pensar. O Ianco e seu amigo se perderam nesse trajeto e tiveram que acampar sozinhos na estrada. Estava seguindo uma cerca que em tese me levaria até a fazenda São Sebastião Grande, onde eu pretendia pousar. Consegui encontrar um peão levando os cavalinhos na estrada. Perguntei como chegar na fazenda e ele disse para ir por aquela estrada mesmo. Mas ela era muito sinuosa e achava que deveria fazer um outro caminho mais curto. Até porque a estrada apontava para um lado e a fazenda para o outro. Fiz esse caminho seguindo a cerca e depois entrei numa pista de carro. Quando dei por mim, estava num imenso pasto, então atravessei no meio dele. Horrível andar no meio do pasto, pois os tufos de grama parecem pedras e minha bike saltava como uma pipoca sempre que eu passava por eles. Não encontrava nenhuma trilha e tive que ir pelo meio, não havia outra alternativa. Pelo GPS eu deveria cruzar uma cerca, pedalar uns 2 km no meio do mato até chegar numa mata bem densa. Não havia outra maneira de chegar na fazenda sem passar por aquela mata. Fiquei por quase 1 hora tentando atravessar no meio da floresta. O problema é que em alguns momentos formava-se uma cerca viva com o que os pantaneiros chamam de unha de gato, uma planta que parece uma babosa cheia de espinhos. Já havia até furado um pneu por causa desses espinhos e não queria correr o risco de ter que arrumar um pneu no meio daquela mata. Resolvi voltar e com a ajuda do GPS me dirigi até a cerca novamente. Sabia que se seguisse beirando ela, provavelmente encontraria aquela estrada que eu fugi, então eu fui atrás do certo. Depois de 1 quilômetro de cerca, encontro novamente um enorme pasto e a estrada. Com isso, voltava ao meu caminho. Aquele deve ter sido o ponto exato onde o Ianco teve que acampar, mas na época eles não sabiam que a fazenda estava a menos de 5 km deles. Como eu sabia, eu segui em frente. Encontrei outro coricho, esse cheio de capivaras e jacarés. Havia muito gado também, tudo misturado. Ao longe avistei algo que era um acampamento de uma comitiva e lá encontrei o mesmo peão que cruzei lá atrás. Se seguisse pela estrada, como meu ritmo era mais rápido que o dele, com certeza eu teria sofrido menos. De qualquer forma, valeu pela aventura.
Pedalei mais 1 quilômetro e cheguei na fazenda São Sebastião Grande a tempo de curtir mais um maravilhoso pôr do sol no Pantanal. Na fazenda fui muito bem recebido. Essa era uma fazenda grande, praticamente uma empresa. Havia até um quarto com beliches para os boiadeiros. Nem rede eu precisei armar. Estava mais frio que o normal. O dia havia começado nublado, mas no decorrer do dia esquentou. Mesmo assim ainda estava quente. Mas enquanto eu arrumava minhas tralhas no alojamento, vi um cara deitado cheio de cobertores. Perguntei ao outro pantaneiro se ele estava doente. Ele disse: ele está com frio. Devia estar uns 20 graus. Temperatura que eu acho deliciosa, mas para esse povo aí que está acostumado com noites de 40 graus, parecia estar nevando. Enquanto a janta não ficava pronta, fiquei de papo com o pessoal e nessa fazenda recebi o melhor elogio da viagem. Sempre que chego numa fazenda, fico um bom tempo contando minhas aventuras. Então um dos pantaneiros perguntou: mas você está atravessando o Pantanal desde Rio Negro, sozinho? Respondi que sim, então ele emendou: cara, você é um legítimo aventureiro. Nada de maluco, desequilibrado, mas aventureiro na melhor concepção da palavra. E um elogio como esse, vindo de um pantaneiro, um cara que vive aquele Pantanal todos os dias, com certeza foi um dos maiores elogios que eu já recebi na minha vida. Logo tocou a sineta e fomos jantar. A comida é a mesma de todos os lugares. Macarrão com carne de porco, arroz carreteiro, uma farofa turbinada, tudo delicioso. Ainda tive mais um tempinho para bater um papo e logo fui pro meu canto escrever meu texto do blog e dormir. Dessa vez numa cama deliciosa, um alívio para minhas costas. Eu tenho na minha conta o orgulho de ser chamado de aventureiro por um pantaneiro. Já posso morrer feliz. E um elogio como esse não merece um like? Conta para mim nos comentários qual o maior elogio que você já recebeu e qual você ainda quer receber. E se ser chamado de aventureiro por um pantaneiro não é motivo para você se inscrever no canal, não sei o que pode ser. Aqui ó, você vai conhecer tudo sobre as onças do Pantanal. E aqui você vai ver que até os brutos querem fugir do areião. Um forte abraço e até breve.